Nós, desde segunda-feira, nós estamos vindo todas as madrugadas orar nesse altar. Por isso que hoje você viu os céus abertos aqui. Você viu que desde o louvor, os anjos do Senhor estão aqui. Os anjos do Senhor esteve louvando aqui. Quando eu me prostrei aqui no chão, eu ouvi um coral de anjos aqui, cantando e louvando. Amém? Eu quero falar para vocês que nessa madrugada, quando eu cheguei aqui 3 horas da manhã, e geralmente eu já chego louvando, orando, clamando, e o Senhor falou: fica quieta, fica quieta. Eu fiquei quieta aqui nesse altar, de joelho. Ele falou assim: eu quero 30 minutos para falar com você. 30 minutos. E nesses 30 minutos eu fiquei quieta. E vocês vão entender que a minha ministração hoje é as 7 trombetas. As 7 trombetas. Eu quero falar que Deus falou comigo. E eu coloquei meus ouvidos para ouvir. E ele disse assim: eu coloquei uma trombeta nas suas mãos para você anunciar a minha palavra. E eu coloquei o incensário nas mãos da pastora Roneide. E foi me dado muito incenso, que são as orações. As orações. O que nós passamos aqui, nesse altar, nessa madrugada, foi sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. O que Deus fez. Eu quero que vocês abram Apocalipse 8. Apocalipse 8. Mas antes disso eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade, em nome de Jesus, Pai, a tua trombeta vai tocar. Pai, a tua trombeta vai tocar, Pai. E quem está preparado, quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, toca na mente, toca no coração. Toca, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Foi o tempo que Deus falou comigo aqui nesse altar, nessa madrugada. E viu os 7 anjos. Eu quero silêncio total. Eu quero todo mundo parado. Eu quero os pastores parados, todo mundo sentado. Eu não vou falar enquanto todos estiverem sentados. Todos sentados. Por favor, silêncio total. O que eu vou falar aqui não veio de boca humana, veio de Deus. Então eu não vou abrir a boca se não tiver todo mundo em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Eu não quero ninguém conversando nessa noite. Porque o que Deus vai fazer nesse final de semana aqui, o que Deus vai fazer é grande. É grande. Muitas pessoas já estão sentindo. Porque os anjos de Deus já foram enviados em casas. Já foram enviados em lugares. Fazendo um rebuliço. Para que as pessoas estivessem aqui arrancando pessoas de cativeiro. Os anjos do Senhor já desde domingo estão trabalhando. Então, eu quero que vocês não se levantem, não mexam. Preste atenção. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio nos céus por meia hora. Foi o tempo que Deus falou comigo, 3 horas da manhã, nessa madrugada. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Pastor Bonete. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro.
que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Deus falou nessa madrugada: eu coloquei uma trombeta na tua mão e um incensário na mão da pastora Lemente. E as trombetas vão tocar. As trombetas vão tocar nesse lugar. Amanhã vai ter anjos com trombetas na mão tocando. Pastor Francisco vai trazer a trombeta dele. Vai estar eu e ele tocando a trombeta. Só que o Senhor falou que vai trazer também mais anjos da parte dele, que estão liberados para trabalhar a favor dessa igreja. Anjos estão liberados para trabalhar ao nosso favor. Anjos estão indo em casas, em comércios. Anjos estão visitando lugares. Eu quero falar para você. Anjos foram até a sua casa. Anjos foram até a sua casa. Não fique de fora desse mover que vai acontecer esse final de semana. Não fique. As trombetas vão anunciar que Deus está em guerra contra o mal. Deus está em guerra contra o mal. Deus não quer mais Satanás tocando no povo dele. Deus não quer mais. E as trombetas, o que elas anunciam? A guerra. A guerra entre Deus e o mal. E a guerra aqui em Londrina contra o mal está começando. A guerra está começando. Estamos em guerra. Satanás está tentando ceifar vidas. Por quê? Sabe por quê? Porque ele já perdeu. Ele já perdeu, ele não vai tirar nenhuma vida. Nenhuma vida. Ele está tentando ceifar. Mas ele não vai encostar em nenhum dos nossos. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte contra os meus. Satanás está impedido de tocar na minha casa, nos meus parentes, na minha família, e tudo que leva o meu nome e meu sobrenome. Satanás está impedido de tocar neles, em nome de Jesus, porque eu declaro que os anjos do Senhor já foram guardar eles, em nome de Jesus. E eu declaro que eu e minha casa seremos salvos, eu e minha parentela seremos salvos, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade em nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra, Pai, peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu amém. Amém. Eu quero falar que a vitória será para aqueles que estão alinhados, santificados, que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Gente, se vocês soubessem o que vai acontecer aqui, vocês não ficariam de fora. Dinheiro não é problema para vocês. Não é. Se vocês estão de fora, é porque vocês querem. Porque vocês têm uma liderança que vai fazer de tudo para vocês estarem aqui dentro. De tudo. Não vai medir esforços para vocês estarem aqui dentro. Então vocês querem dar desculpa. Aí o problema é de vocês, não é nosso. Então quem não fez a inscrição, que já não tem inscrição, vai ter que ficar lá para o lado da última fileira lá. Mas venha, fique na última fileira, mas não fique de fora desse mover. Vocês sabem o que as trombetas querem dizer? As trombetas, elas anunciam
elas anunciam que está chegando o reino de Deus. Elas anunciam para que haja arrependimento, para que haja conversão verdadeira. Eu quero falar que as pragas e as trombetas, elas são jogadas na terra juntamente. Elas são jogadas. Quando a trombeta toca, a praga vem. Você sabe por quê? Porque às vezes só a pessoa, quando ela vê que ela não pode nada, que a vida é um sopro, que daqui nós não temos nada, ela vai despertar. Quando ela vê a praga chegando, o mal chegando, ela vai assustar, ela vai despertar e ela vai correr. Eu não sei se está caindo pragas na sua vida. Eu não sei se a trombeta está tocando e o mal está caindo. As pragas estão caindo, estão chegando na sua casa. Mas alguma coisa eu tenho certeza, que a praga e a trombeta não é para te causar dano. É para que você se arrependa. É para que haja arrependimento e salvação. Eu quero falar para vocês que as trombetas, eu vou falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse hoje. As trombetas têm vários significados. Convocação, convocar o povo de Deus. Alertar que está chegando o final de todas as coisas. Anúncio dos juízos, tá? Dos julgamentos divinos. Nós só vamos ser julgados pelas nossas obras. Então, e preparação. E para preparar para o encontro com Jesus, anunciar o julgamento divino. E a 7ª trombeta anuncia a glória de Deus e o reino de Deus. A 7ª trombeta vai tocar. Só vai entrar quem está preparado. Só vai entrar quem lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, quem santificar. Quem se santificar. E eu quero que você abra Apocalipse 8, do 6 ao 13. Do 6 ao 13. Que são as 4 primeiras trombetas, tá? E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraíva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte delas se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 do que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que estão a tocar. Ai, ai, ai. Pode falar comigo? Ai, ai, ai. Eu quero falar que em Apocalipse 8, versículo 7, a primeira trombeta mostra a vegetação sendo queimada por conta das chuvas da saraíba e do fogo misturado com sangue. A segunda trombeta, no versículo 8, mostra, tá, a 1/3 parte dos peixes que viviam no mar sendo
destruídos, a mortandade, destruindo a terça parte dos peixes, de tudo que está no mar. A terceira trombeta, a contaminação dos rios e das fontes da água. A quarta trombeta mostra o espaço sideral sendo abalado, sol, lua, estrela, uma terça parte escurece, está no 8, versículo 13, não precisa ler, se ele quiser colocar, mas não precisa ver. Essa terça parte não iriam brilhar, ia escurecer, ia virar noite. A quinta trombeta, eu quero que vocês abram, está em Apocalipse 9, do 1 ao 2. Apocalipse 9, que mostra, tá? E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu cair na terra, e foi-lhe dada as chaves do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Então, a quinta trombeta mostra a escuridão, a fumaça do poço. E também foram liberados gafanhotos, criaturas semelhantes a gafanhotos. Esses gafanhotos ficaram um do lado do outro como uma tropa de cavalo. Pensa gafanhotos grandes, tá? E eles seriam liberados por 5 meses, trazendo muito sofrimento para o povo. Eles iam picar as pessoas e trazer muito sofrimento. E esses gafanhotos, alguns teólogos falam que são demônios que seriam liberados para fazer esse mal. A sexta trombeta está em Apocalipse. Antes mostra o versículo 7. Versículo 7 do Apocalipse 9, 7. Ó. E o parecer dos gafanhotos eram semelhante aos de cavalo, aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E alguns teólogos falam que isso são demônios que vão ser liberados por 5 meses para atacar as pessoas. A sexta trombeta, tá? É a soltura de anjos terríveis que estavam presos no rio Eufrates, que está lá em Apocalipse 9, do 13 ao 14. Tá? Apocalipse 9, do 13 ao 14. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. Isso são demônios que vão ser liberados. Pensa, solturas de anjos terríveis que vão ser liberados. E a sétima trombeta, que é a última trombeta de julgamento, de juízo, declarando que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, Deus é justiça, mas também é justiça. As trombetas vão tocar aqui. A palavra vai ser anunciada aqui no Ministério Transbordar. Deus está trazendo vários pastores aqui. Deus está movendo os céus. A atmosfera espiritual até na sua casa está diferente, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que está acontecendo coisas na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, que não tinha acontecido. Sabe por quê? Porque são esses anjos que estão liberados, esses anjos que estão trabalhando, esses anjos que estão trazendo, estão mostrando que precisa ter arrependimento, que precisa ter santidade, que está vindo, Ele está vindo. Jesus está vindo, Ele está vindo. Eu quero que você abra lá Apocalipse 10, versículo 7 ao 11, o último anjo, tá? Mas nos últimos dias, da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhes: dá
amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Importa que profetize. Deus falou aqui nesse altar que Deus vai me levar para as nações. Deus vai me levar. Deus vai me levar a muitos povos, nações, línguas e reis. Mas tem um outro anjo que vai ficar, pastora Vanete, com o incensário na mão. Vai ficar zelando por esse altar, enquanto eu estiver fora. Deus falou muito comigo, que importa ainda que eu saia pregando. Eu sou o anjo que toca a trombeta. Mas assim no começo, vai ter um outro anjo que vai guardar a intercessão. O ministério transbordar. Esse ministério não é um ministério comum. Esse ministério não é um ministério comum. Esse ministério é um ministério que foi criado por Deus. Não foi mãos de homens que fez. Foi a mão de Deus que fez. E eu quero falar para vocês, se preparem para o que Deus vai fazer nesses dias. Se preparem, não fique de fora. Não pense nas coisas aqui. Porque a última trombeta vai tocar. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Você vai ficar para trás. A igreja vai subir. Esteja preparado. Eu quero que você abra Apocalipse 11, do 15 ao 19. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre, todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostrarão-se sobre os seus rostos e adorarão a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que era, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos seus profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Olha que forte isso! Olha isso que forte! Eu quero ler de novo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, os santos e os que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires o que destrói a terra. Essas pessoas que estão destruindo a terra, que estão fazendo todo qualquer tipo de abominação, que estão pecando, que estão se prostituindo, participando de orgias, de bebedices, de tudo quanto é coisa, de contaminação do mundo. Essas pessoas que não se lavam no sangue do Cordeiro, vai ter um tempo que serão destruídos. Os que destroem a terra serão destruídos. 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraíba. Vai ser aberto, para aí. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraíba. Você quer ver os céus abertos para você entrar? Quem quer ver? Levanta a mão. Quem quer estar nesse mover? Eu quero que levante a mão bem alto. Quem quer ver? Quem quer entrar no céu? Levanta a mão. Você quer entrar no céu? Se prepare. Se prepare. Se santifique. Não fique de fora. Não
fora deste lugar, não fique de fora. Se prepare, porque o céu é maravilhoso. Você não tem noção. Não tem lugar aqui comparado com o céu. Não existe o prazer, o gozo que nós vamos ter lá no céu. Não existe. Se você estudar o céu, por isso que o apóstolo Paulo falou, ele esteve lá no céu, ele esteve lá e ele falou que o morrer para ele era lucro, porque ele viu, ele queria estar no céu. Quem entende o que é o céu, não se apega na terra. Quem entende? Quando a trombeta de Deus soar, algo acontece na terra. E eu quero falar para você, o sofrimento é um alto-falante de Deus para um mundo ensurdecido, um mundo surdo, que não está ouvindo a voz. Então o sofrimento, se está passando por um sofrimento, é Deus gritando dentro de você: arrependa-se, arrependa-se. Tem alguma coisa acontecendo na sua casa? Tem algo, alguma mortandade no lar? Tem alguma praga chegando? É Deus gritando, vem para o céu, vem para o céu, vem para o meu reino, vem para o meu reino. É um alto-falante, sabe por quê? A dor dói mais que qualquer voz. Eu sei porque eu já tive num tapete com dor, urrando de dor. Minha alma doía, gritava. A dor grita. A dor grita. Você sabe o que é a dor gritar? Você ficar sem ter posição de tanta dor, porque você fica. A dor grita. O sofrimento grita. Está sofrendo? Louve ao Senhor. É Ele falando com você. E Deus é amor. Mas Deus é justiça. As trombetas estão clamando para o arrependimento. Eu quero que nossa vida venha para o altar. As trombetas estão clamando, estão chamando para o povo se arrepender, para você se arrepender. Jesus está voltando. Prepare-se, arrependa-se, busque o céu, busque Jesus, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Lave suas vestes.